Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia para você, uma ótima manhã de sexta-feira, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora com o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre assim, a partir das 10 horas. Não saia daí, continue com a gente aqui no YouTube, no canal Jovem Pan News, na sequência, direto do Estúdio de Vidro. A gente continua apresentando para você as principais notícias do dia. Vamos juntos até às 11h30. Você acompanha a nossa transmissão com imagens aqui no canal do YouTube, no canal Jovem Pan News e também pela rede Jovem Pan News. Um abraço, um bom dia para você que nos acompanha pelas afiliadas da Pan em todo o país. Hoje, sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018. Vamos aos destaques. Antônio Palocci afirma que o ex-presidente Lula renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho caçula, Marcela Lorenzetto. O ex-ministro foi ouvido nesta quinta-feira no âmbito da Operação Zelotes. O governo federal volta a prever a criação de cargos públicos em 2019. Além de 2.000 novas vagas, o executivo pode contratar até 40.000 para cargos já existentes. Luiz Fernando Pezão participa de hasteamento da bandeira em presídio em Niterói. O governador está preso há 8 dias e precisa se perfilar diante do pavilhão toda sexta-feira. A justiça suspende acordo entre a Boeing e a Embraer, mas empresas tentam reverter a situação. Natasha Mazaro. Em julho, as empresas anunciaram uma fusão avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. O Ministério da Saúde quer endurecer as regras para profissionais que ingressarem no Mais Médicos e desistirem antes do prazo. Fernando Martins. O contrato é de 3 anos, mas 54% dos médicos têm cumprido apenas metade do tempo. A China cobra explicações de Canadá e Estados Unidos sobre a prisão da filha do fundador da gigante chinesa de tecnologia Huawei, Matheus Meirelles. Meng Wanzhou foi detida no dia 1º de dezembro em Vancouver, a pedido do governo norte-americano, que quer a extradição da empresária. São destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou mais uma ministra, é a pastora Damares Alves, que assume a pasta dos direitos humanos. Informação que vem de Brasília, Levi Guimarães. A advogada e pastora evangélica Damares Alves foi escolhida como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro. Ela vai ser a segunda mulher a compor a esplanada a partir do ano que vem, além de Tereza Cristina na pasta da Agricultura. Uma das prioridades, segundo a futura ministra, são as políticas para as mulheres. Disse que vai combater empresas que pagarem salários menores a mulheres que executam a mesma função de homens. Ela também planeja ações integradas com outros ministérios, como o da Saúde e da Justiça. Outro objetivo dela é propor um pacto pela infância. Damares Alves é assessora do senador Magno Malta desde 2015. Cotado como ministeriável desde a vitória de Bolsonaro no segundo turno, ele não vai ter espaço no governo. A pasta deve abrigar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Pela manhã, um grupo com dezenas de indígenas veio ao CCBB pedir que o órgão continuasse sob a guarda do Ministério da Justiça. Eles entregaram uma carta endereçada ao presidente eleito. Damares disse que a demarcação de terras indígenas vai ser discutida pelo governo e defendeu que a FUNAI fique sob a tutela do Ministério dos Direitos Humanos. A minha história de luta com os povos indígenas, eu acho que ela me qualifica para estar cuidando também da FUNAI. Gente, FUNAI não é problema, índio não é problema. FUNAI não é problema neste governo. O presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a FUNAI. E nós entendemos que é o Ministério dos Direitos Humanos porque índio é gente. E o índio precisa ser visto de uma forma como um todo. Índio não é só terra, índio também é gente. A futura ministra é abertamente contra a legalização do aborto e a favor de se manter a atual legislação sobre o tema. Também tem fortes críticas à chamada ideologia de gênero. Questionada sobre o tratamento à comunidade LGBT, ela disse ser um tema delicado, mas que busca uma pacificação. A pauta LGBT é uma pauta muito delicada, mas a minha relação com os movimentos LGBT é muito boa. Eu tenho entendido que dá pra gente ter um governo de paz.
paz entre o movimento conservador, movimento LGBT e os demais movimentos. E é para isso que a gente se propõe. Nós vamos estar sentando com todas as associações, com todos os movimentos LGBT, com toda a sua representatividade. Este foi o 21º anúncio ministerial do presidente eleito Jair Bolsonaro. Só falta um ministro para ser indicado, o do Meio Ambiente. De Brasília, Levi Guimarães. E o ex-ministro Antônio Palocci prestou mais um depoimento no âmbito da Operação Zelotes e complica a família do ex-presidente Lula. Os detalhes na reportagem da Marcela Lorenzetto. Antônio Palocci afirmou que o ex-presidente Lula renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho caçula. O ex-ministro foi ouvido no processo da Operação Zelotes, que apura se Lula recebeu propina para editar a MP 471. A medida aprovada em 2009 tinha como objetivo manter incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em depoimento como testemunha de acusação, o ex-ministro também falou de uma segunda medida provisória, a 627, que foi editada no governo de Dilma Rousseff em 2013. Ele contou que nesse caso também houve pagamento de propina. Palocci afirmou que no final de 2013 e início de 2014, o filho caçula do ex-presidente o procurou na sede de sua consultoria em São Paulo para pedir ajuda em um projeto de esportes. O Cláudio disse que ele precisava para o evento Touchdown, que é um evento que ele lidera. Ele precisava para fechar o evento no ano de 2014 em torno de 2 a 3 milhões de reais. Palocci afirmou que Luiz Cláudio Lula da Silva buscava recursos via empresas conhecidas do ex-ministro. Ele contou que na época não pôde ajudar o filho do ex-presidente, mas que procurou Lula. Sempre que alguém pedia em nome do ex-presidente Lula, eu postava do ex-presidente Lula. Ou no caso do ex-presidente. Aí que o ex-presidente falou, não precisa atender o Luiz Cláudio, porque eu já resolvi esse problema com o Mauro Marcondes. De acordo com Palocci, Luiz Cláudio não tinha conhecimento da intervenção de Lula. O trâmite seria feito por meio da renovação da medida provisória, como já havia acontecido com a MP 471. O ex-presidente Lula me relatou exatamente dessa forma que ele tinha tratado com a ex-presidente Dilma e com o ex-chefe da Casa Civil este assunto da MP 627, que é a renovação dos benefícios da 471. Cristiano Zanin, advogado de Lula, tentou interromper por diversas vezes o depoimento de Palocci, por acreditar que assuntos de ações distintas estavam sendo colocados à mesa. Após a audiência, a defesa afirmou em nota que o ex-ministro aproveitou o depoimento para fazer afirmações sem qualquer relação com o processo, com o nítido objetivo de atacar a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de seu filho. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, comentou as acusações. De acordo com Antônio Megali, se as denúncias forem comprovadas, as montadoras envolvidas terão de arcar com as responsabilidades. Existiram algumas operações, como a Operação do Zelote, que investigou se uma ou outra empresa esteve envolvida, alguma coisa lá naturalmente terá que arcar com suas responsabilidades. Eu digo que setorialmente não aconteceu nada, pode ser uma outra empresa, e eu prefiro ver o depoimento dele, que eu ainda não tive acesso ao depoimento, para poder tecer maiores comentários. Além de Palocci, também prestou depoimento na Operação Zelotes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Testemunha de Mauro Marcondes, FHC foi chamada para falar de uma lei aprovada durante o seu governo, em 1997, sobre incentivos fiscais. Ele declarou que não se lembra de detalhes do projeto. Agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. House of Cards é basicamente a história de um casal de psicopatas que atropela todos que se colocam à frente de seus objetivos de poder político. Qualquer espectador normal que assiste a série não tem maiores dificuldades de reconhecer a natureza e o caráter dos dois protagonistas, porque tem acesso visual às cenas de combinações, manipulações, ameaças e crimes cometidos. Já o eleitorado ao qual eles falam somente com suas facetas cínicas, lapidadas pelo marketing, não dispõe das mesmas informações transmitidas ao espectador, de modo que, em boa parte,
acredita em ambos, pelo menos enquanto os casos obscuros e as polêmicas não se avolumam. E essa crença frequente do eleitorado, tanto na série americana quanto na realidade brasileira, tem um motivo simples. O cidadão comum tem dificuldade de conceber que alguém que defenda as mesmas posições que ele aprendeu a defender pode ser alguém que não presta, que dirá um ou uma psicopata. Quanto mais tempo você passa sendo enganado por impostores, maior o esforço psicológico necessário para admitir que se enganou sobre eles. A seita petista guiada por uma suposta divindade, como apontou o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, é um exemplo disso. O número de eleitores diminuiu diante do volume de provas, prisões, condenações e cidadãos desempregados. Mas ainda resta uma parcela incurável de crentes que preferem ser figurantes em narrativas ficcionais a espectadores de episódios criminosos. Agora Jair Bolsonaro chega ao poder, tendo se tornado o maior cabo eleitoral do país. Como todo líder popular, é natural que atraia em sua onda, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores e ou psicopatas, dispostos a atropelar todos que se colocam à frente de seus objetivos. A chamada nova direita da política brasileira, pela própria necessidade de fazer volume frente ao establishment esquerdista, ganhou corpo aceitando adesões indiscriminadamente de qualquer pessoa com mandato, potencial de votos ou experiência técnica que se dissesse defensora de bandeiras em comum. Não se devem distribuir poderes, no entanto, sem antes um esforço de depuração. Mesmo quando ainda não há crimes provados, os casos obscuros e as polêmicas dão sinais que só os crentes incuráveis não querem enxergar. Eleitores e líderes, à esquerda ou à direita, amadurecem quando deixam o corporativismo político e ideológico de lado para identificar em seus respectivos grupos quem não presta nem nunca vai prestar para o país. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. E o Ministério da Saúde anuncia regras mais rígidas no programa Mais Médicos. As informações na reportagem do Fernando Martins. O Ministério da Saúde quer endurecer as regras para profissionais que ingressarem no programa Mais Médicos e desistirem antes do prazo final. Isso porque, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, entre 2013 e 2017, pouco mais da metade dos brasileiros que participaram do programa, cerca de 54%, desistiu em até 1 ano e meio, metade do contrato. Com a saída dos cubanos do programa, essa alta rotatividade preocupa pela possibilidade de gerar ausências no atendimento. Hoje, os médicos que entram no programa não precisam devolver as passagens aéreas e ajuda de custo para a mudança se ficarem no programa por pelo menos 6 meses. O valor desses auxílios pode chegar a mais de R$35 mil. Com as novas regras que devem ser publicadas na próxima semana, os médicos terão que devolver o dinheiro proporcionalmente ao tempo trabalhado. Como o contrato do Mais Médicos é de 3 anos, se o profissional ficar no programa por 1 ano e meio, por exemplo, terá que devolver 50% do dinheiro. Vale lembrar que as inscrições para as vagas restantes do programa Mais Médicos terminam às 23 horas e 59 minutos desta sexta. Com o fim desse prazo, o novo edital deve ser aberto nos próximos dias para profissionais formados no exterior. Essas vagas serão específicas para localidades onde médicos inscritos não compareceram ou onde não houve interesse. Até esta quinta-feira, apenas 123 vagas ainda restavam, sobretudo em municípios com 20% ou mais da população em extrema pobreza e distritos sanitários indígenas. Agora o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga já com a gente. Bom dia, Viga. Fala, meu caro Brau. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. A turma da prefeitura aqui atrás está trabalhando. Podem dizer que eu só falo mal do Crivella, mas a prefeitura está aqui trabalhando, a turma da conservação aqui no centro do Rio de Janeiro, está colocando um X aqui nas pedras portuguesas. Dá um trabalho danado, viu, Brown? Cuidar de pedra portuguesa, mas, enfim, faz parte ali, ó, funcionário da prefeitura, ali atrás, demarcando o X aqui no meio-fio, para conservar os equipamentos, viu, meu caro Brown, ouvintes, internautas da Jovem Pan. Hoje tá bom, tá gostoso, tá fresquinho aqui, não tem sol, tá, Brown? Mas termômetros marcando, tô olhando ali para aquele relógio político, sabe como é que é, né, Brown? Aquele que você não confia muito, né? Exatamente, 24 graus. Ah, tá bom, tá fresquinho, né? Mas vem o final de semana e aí chove, né? E aí o tempo vira, isso que é chato, né? Assim não dá, assim não pode, assim não dá. Aqui tá assim também, aqui
A gente já viu a previsão do tempo mais cedo, daqui a pouco vai vir a Desirê aí com os detalhes todos, mas ela já avisou mais cedo que vem chuva amanhã, no domingo para um pouco, mas sábado vai ser debaixo de chuva aqui. Como dizem os hispânicos, né? Aguaceiro. Tendremos aguaceiro. Terra da garoa, mas com chuva forte, né? Mas é bom para acumular água, né? Porque o verão tá chegando aí e o consumo de água vai ser bastante intenso nesse período. Tem que ser de forma racional, né, meu caro Brown? Aqui no Rio de Janeiro também tá chovendo, operação da polícia. Como eu costumo dizer, tem sempre mais operação do que nos hospitais do Marcelo Crivella. Mas eu tô falando de operação policial, não de operação em mesa e bloco de cirurgia. Na zona norte do Rio de Janeiro, no Morro do Engenho, moradores de lá estão assustados com a intensidade do bang-bang entre traficantes e policiais. Aqui no centro do Rio de Janeiro, agora há pouco, um motociclista reagiu a uma tentativa de assalto, acabou sendo baleado. Um bandido foi surpreendido em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e foi morto quando também estava fazendo assaltos por aquela região, entre outras operações que frequentemente acontecem aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje foi dia também, né, meu caro Brown, ouvinte internauta da Jovem Pan, de cerimônia de hasteamento de bandeira, né, meu caro Brown? Os detentos participam, entre os detentos um presidiário ilustre, né? Uma excelência, né? Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A gente trouxe essa informação a primeira vez que ele teve que ser submetido a essas regras do presídio, na semana passada, você lembra, né, Brown? Que eu dizia que ele vestia camisa branca, short de nylon, sandália. Me contaram, inclusive, que ele deu uma resistida em botar um uniforme, viu, meu caro Brown, de presidiário aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que não ia botar, que coisa e tal, que era governador, brador, vociferou. 10 minutos depois foi convencido pelo diretor do presídio que ele tinha que seguir as regras para não receber sanções. Então, essa cerimônia de hasteamento da bandeira no presídio da PM, onde ele está detido, Pezão, lá em Niterói, na região metropolitana, ela foi inclusive flagrada, registrada por imagens aéreas que mostram um governador relativamente cabisbaixo, com a roupa de presidiário, chinelo, né? Chinelo de dedo e com as mãos para trás em sinal de respeito à bandeira nacional. Que fazem, que situação, que momento, hein, meu caro Brau? Ele que começa a receber visita de parentes neste final de semana, até então apenas de advogados que tentam no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus, um relaxamento da prisão, e argumentam que essa história que o Pezão recebeu 40 milhões de reais em propina entre 2007 e 2015 é mentira, é basófia. Mas, ao mesmo tempo, o inquérito que resultou na prisão do Pezão revelou que, ao longo dos últimos anos, na sua conta pessoal, praticamente Pezão não teve movimentação bancária. Apenas 2 saques, 2 movimentações. É para viver sem movimentar a conta bancária, Bruno? Pois é, né? Estranho. E é isso que todo mundo aguardava, né? A gente, logo que noticiou a prisão, muita gente já começou a dizer, mas não dura muito, logo ele sai da cadeia. Mas, pelo visto, não, né? Uma semana já se passou e até agora nenhuma ordem de soltura, mas claro que a defesa possivelmente deve estar se movimentando, né? Vai tentar recorrer ao STJ, talvez, né? Que é a instância onde ficam os governadores, onde eles têm o foro privilegiado, né? Lembrando que esse foro dura pouco, né? A partir do dia 1º de janeiro já não tem mais, né? Exatamente. E para quem acha que vai durar pouco, é só lembrar que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, já assoprou 2 velhinhas no presídio, né, meu caro Bruno? Já está 2 anos detido e já foi condenado a quase 200 anos, é réu em mais de 200 processos, enfim. Em meio a toda essa turbulência, hoje está sendo pago para o funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro o salário do mês de novembro, 13º somente no próximo dia 18, a Prefeitura também está pagando aí os seus servidores municipais, é uma grana que vai circular aí neste final de ano aqui no Rio de Janeiro. Por falar em grana, saiu a inflação oficial do país, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, o IPCA teve variação negativa, né? Deflação em novembro de 0,21%. É a maior queda da história do Plano Real, quando levamos em conta apenas os meses de novembro. Energia elétrica e gasolina, que tiveram quedas, foram as âncoras desta deflação do IPCA, que nos últimos 12 meses acumula 4,05%. Meu caro Brown, eu posso bancar aqui que a inflação vai ficar abaixo do centro da meta.
abaixo de 4,5%. E pode até ficar abaixo de 4%, como eu disse essa semana aqui no Rio de Janeiro, o ainda presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Eu te explico por quê. Está em 4,05% nos últimos 12 meses, correto? Em dezembro do ano passado, o IPCA foi 0,44%, uma taxa relativamente alta. Se agora em novembro a taxa foi de menos 0,21%, ela não vai dar uma estilingada, né? Menos 0,21 para 0,48%, 0,50%, não vai, até porque não tem pressão no horizonte, a energia está comportada, os combustíveis também estão comportados, enfim, alguma pressão pode vir apenas de demanda para as festas de final de ano. Então anota aí, meu caro Brown, para que a inflação fique dentro do centro da meta, sendo da meta, para quem não lembra, é de 4,5%, dezembro tem de ser uma taxa de 0,88%. Isso significa dizer o dobro do que foi a taxa de dezembro do ano passado. Não temos ambiente, não temos demanda, tampouco mercado de trabalho para tal, meu caro Brown. Tomara, em janeiro a gente vai conferir se o palpite está certo, mas ao que tudo indica, sim, né? A gente vai ter essa boa notícia. Valeu, Vigão, um abraço para você, boa sexta-feira, ótimo final de semana. A gente se fala, hein? Valeu, Brown, tá rolando aí, parece que vai rolar um troca-troca Flamengo e São Paulo, hein? O Ilharão, Cabeleira vai para aí e o Rodrigo Lorde, Ético Caio vem para cá, tá certo? Grande abraço. Fiquei feliz com essa notícia, hein? O Rodrigo Caio é bom jogador, não é ruim não, vocês vão ficar com bons zagueiros. Mas acho que pro São Paulo já deu, né? Acho que o clima para ele já deu. O ciclo terminou, faz tempo. Que bom que ele vai conseguir um time grande, vai conseguir ainda se destacar, bom para ele. Valeu, Vigá. Valeu, bonitão. Grande abraço. Até mais. E a Justiça suspende o acordo entre a Boeing e a Embraer. Natasha Mazaro. A Justiça Federal de São Paulo suspendeu o acordo entre a Embraer e a Boeing. Em julho, as empresas anunciaram a criação de uma joint venture na área de aviação comercial, avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. Nos termos do acordo, a fabricante norte-americana de aeronaves assumirá o controle de 80% do novo negócio e a Embraer os 20% restantes. A decisão do juiz Victório Diuso Neto, da 24ª Vara Civil Federal de São Paulo, suspendeu qualquer efeito concreto da transação. No entanto, o magistrado não proibiu que as empresas continuem a negociar uma fusão. De acordo com o juiz, o objetivo é evitar atos que sejam impossíveis de serem revertidos. Para Victório Diuso Neto, a medida é necessária em razão da proximidade do recesso do Poder Judiciário e da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A decisão atendeu a uma ação popular apresentada pelos deputados federais do PT, Paulo Pimenta, Carlos Zaratini, Nelson Pellegrino e Vicente Cândido. Pelo Twitter, os petistas comemoraram a sentença. O deputado Paulo Pimenta escreveu que a venda da Embraer para a Boeing fere o interesse público da nação brasileira. Girando a nossa reportagem, agora você, Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. O setor automotivo reduz produção com crise argentina, mas o presidente da Anfave, Antônio Megali, comemora o desempenho de 2018. A gente tem apresentado um crescimento no mercado interno na ordem de 15% acima das nossas expectativas. Então, voto que o mercado interno está um pouco mais robusto do que a gente esperava. O lado negativo são as exportações, que infelizmente o nosso parceiro comercial Argentina está em dificuldade e reduziu muito as importações, né, e, portanto, nossas exportações para aquele país diminuíram. Aí a gente fazendo um balanço entre mercado interno e exportações, nós devemos aí terminar o ano com um crescimento na produção, que é importante, na ordem aí nós estamos hoje em 9%, em torno de 9%. Isso deve acontecer até o final do ano. Eu acho que é um resultado positivo. Foram vendidos em novembro 230 mil veículos, uma alta de 13% em relação ao ano passado. Apesar do recuo na produção, nos últimos meses foram fabricados 2 milhões e 700 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No acumulado do ano, portanto, é um aumento de 9% sobre 2017. Agora são 10h27, um rápido intervalo. Daqui a pouco outras informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News.
Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Direto da redação. Olá! CONTRAN concede novo prazo para adoção das placas de veículos com padrão Mercosul. Após imbróglio jurídico, o Conselho Nacional de Trânsito alongou a implantação do modelo, inicialmente obrigatório em todos os estados a partir de 1º de dezembro. Uma resolução publicada no Diário Oficial da União cria um calendário aos estados, o Rio de Janeiro, 3 de dezembro, e São Paulo, que concentra a maior frota do país, até o dia 31 de dezembro. O padrão será obrigatório em todos os carros a partir de 2023, mas já valerá para novos registros e transferências de domicílio, algo já presente no Rio. As diferenças estão no fundo branco das placas, posição de números e letras e as inserções do chip eletrônico e código de barras. As informações do veículo poderão ser usadas pelas polícias e também a Receita Federal. No fim de outubro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia as novas placas. Segundo o Ministério das Cidades, a retirada dos brasões do município e estados trará economia para o proprietário do veículo pelas mudanças nos emplacamentos. E agora, o modelo é único. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 10h30, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E uma nova crise é deflagrada entre Estados Unidos e China com a prisão da filha do fundador da Huawei. Reportagem de Matheus Meirelles. China mostra irritação com prisão da filha do fundador da gigante chinesa de tecnologia Huawei e pede explicações de Estados Unidos e Canadá. Meng Wanzhou foi detida no dia 1º de dezembro em Vancouver, a pedido do governo norte-americano, que quer a extradição da empresária. Ela é acusada de violar as sanções do presidente Donald Trump impostas ao Irã, exportando produtos norte-americanos ao país do Oriente Médio. A empresa nega qualquer operação irregular da diretora financeira. Nesta quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, cobrou explicações sobre a prisão e a imediata soltura de Meng Wanzhou. A situação da empresária coloca em risco a trégua comercial entre os dois países, que acordaram o fim das taxações durante 90 dias. A revelação da detenção da empresária também derrubou as bolsas chinesas. Nesta quinta-feira, Xangai fechou em baixa de 1,68%, enquanto Hong Kong terminou o dia em queda de 2,47%. E uma tentativa de assalto a banco com reféns terminou com pelo menos 10 mortos no Ceará. E quem acompanha essa história é o repórter Tiago Lima. Fala ao vivo com a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, ouvintes, internautas da Rede Jovem Pan. Isso aconteceu na madrugada de hoje, aqui na cidade de Milagres, no sul do Ceará, na região do Cariri. Essa cidade, para uma referência, é perto de Juazeiro do Norte.
a terra das romarias ao Padre Cícero. Em Milagres, pelo menos 10 pessoas morreram nesta madrugada depois de uma tentativa de assalto a 2 agências bancárias daquela cidade. A polícia não informou ainda a identidade dessas pessoas, se eram reféns ou se eram bandidos que participaram da ação. Policiais da capital também estão indo para a cidade, que fica a cerca de 500 quilômetros de Fortaleza, para dar apoio nas diligências do crime que aconteceu nessa madrugada. Portanto, a identidade dessas pessoas não foi revelada ainda, mas pelo menos 10 pessoas morreram nessa tentativa de assalto a 2 agências bancárias em Milagres, no sul do Ceará. Segundo o Sindicato dos Bancos do Estado, esse foi o 43º ataque a bancos no estado somente neste ano de 2018. Então, confirmando, até o momento, pelo menos 10 pessoas morreram nessa tentativa de assalto a 2 agências bancárias na cidade de Milagres, que fica na região do Cariri, no sul cearense, na madrugada de hoje. A polícia ainda investiga para saber onde os criminosos estão, porque alguns conseguiram fugir sem levar dinheiro das agências bancárias que sofreram a tentativa de arrombamento nessa madrugada. As informações que chegaram agora da Polícia Rodoviária Federal dão conta de que uma manifestação está acontecendo na BR-116, que cruza a cidade de Milagres, no sul do Ceará. Portanto, neste momento, bloqueada a BR-116 na região sul do Cariri. Só para confirmar, Vitor, então essa tragédia que aconteceu, pelo menos 10 pessoas morreram na cidade de Milagres na madrugada de hoje. Vitor. Ainda não há informações também, né, Tiago, se essas pessoas estavam trabalhando, se o assalto foi no momento em que a agência estava aberta ou não, isso aconteceu durante a madrugada, é isso? Isso aconteceu durante a madrugada. A polícia não tem muitas informações ainda sobre o caso, nem, por exemplo, a identidade das pessoas que morreram. Mas o fato é que houve reféns, não se sabe se eram pessoas que estavam nas proximidades do banco naquela região durante a madrugada, mas houve reféns e 10 pessoas morreram. Há também informação de que alguns bandidos conseguiram fugir, mas sem levar dinheiro. Vitor. Ok, o Tiago continua acompanhando, a qualquer momento outras informações. Bom dia para você, Tiago. Até mais tarde. Até mais. E olha, um taxista foi preso no metrô de São Paulo depois de uma denúncia de assédio sexual. Reportagem de Fernando Martins. Um taxista de 24 anos foi preso nesta quarta-feira no metrô, depois de uma denúncia de que estaria gravando com o celular as partes íntimas de uma mulher de 32 anos. Um analista de sistemas de 36 anos presenciou a cena entre as estações Anhangabaú e República da linha 3 vermelha e chamou a segurança do metrô. Diante disso, o homem foi abordado e levado a Delpom, a delegacia de polícia do Metropolitano, na estação Barra Funda. Lá, o detido confessou a prática e em sua mochila foi constatado um buraco para posicionar o celular e gravar. Desse modo, colocava a mochila no chão do vagão, perto da vítima, para captar as imagens. Às autoridades, o taxista disse cometer o ato tão somente para satisfazer seu fetiche. A mochila e o celular foram apreendidos e, segundo os policiais, há suspeita de que o homem vinha praticando essa ação há vários dias. O ministro Luiz Fux, do STF, suspende a aplicação de multas por descumprimento da tabela mínima do frete. O magistrado acolheu um recurso da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil contra a tabela estabelecida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A CNA argumenta que a tabela, que prevê multas de até R$ 10.500, é inconstitucional. Há ainda outras ações de entidades patronais contra o tabelamento do frete e a decisão final será do plenário do STF. O PT pede à Procuradoria-Geral da República investigação contra Flávio e Michele Bolsonaro. O pedido tem relação com o relatório que aponta movimentação financeira atípica na conta do deputado, aliás, na conta do PM Fabrício José Carlos de Queiroz. O policial militar foi motorista de Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e movimentou R$ 1.200.000 entre 2016 e 2017. Uma das transações é um cheque de R$ 24.000 destinado à futura primeira-dama Michele Bolsonaro.
E o Papa Francisco será o primeiro pontífice a visitar a Península Arábica. Ele vai viajar a Abu Dhabi entre 3 e 5 de fevereiro do ano que vem para participar do encontro interreligioso sobre a fraternidade humana. Segundo o Vaticano, Francisco aceitou o convite do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e da Igreja Católica dos Emirados Árabes. Será a primeira, aliás, a terceira viagem internacional do Papa, já confirmada em 2019. Em janeiro, ele participa no Panamá da Jornada Mundial da Juventude e no final de março segue para o Marrocos. E ainda no noticiário internacional, mesmo com a decisão de Macron, manifestantes prometem voltar às ruas da França. Vitor Moraes. As 3 manifestações seguidas por parte dos coletes amarelos na França desencadearam uma série de outros protestos, inflamando os mais jovens, além da classe operária. Depois dos finais de semana seguidos de muito vandalismo, alunos de 200 escolas e algumas faculdades protestaram nesta quinta-feira em várias cidades do país contra a reforma na educação. Eles não querem que haja mudança na grade do ensino médio, nem que mude a maneira como eles ingressam nas faculdades. Uma das alunas reclama que no ano que vem, 40% da nota da prova final para passar na universidade vai ser dada durante o ano inteiro. Já outro estudante diz que se por acaso ele repetir de ano ou escolher a especialização que deseja, terá que sair da sua escola. Em Paris, lixeiras e carros foram queimados, estruturas públicas depredadas e houve confronto com a polícia. Parte de uma escola que fica na cidade de Toulouse foi incendiada. O governo francês tenta conter a ira da população e teme mais violência nos próximos dias. Mesmo depois do presidente Emmanuel Macron desistir dos aumentos dos impostos sobre os combustíveis e congelar os preços do gás e da eletricidade, os coletes amarelos prometem uma nova manifestação neste sábado. A informação de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. Tribunal Regional Eleitoral confirma a cassação de Camilo Cristófaro, em decisão unânime na segunda instância. O vereador do PSB foi cassado pela primeira zona eleitoral de São Paulo após representação do Ministério Público por captação ilícita na campanha de 2016. Os promotores sustentam que parte do dinheiro, R$6 mil, 14% do total declarado ao TRE, foi repassado por Ana Maria Camparini Silva, pensionista do INSS, mas que também foi doadora do prefeito de São Caetano do Sul, José Euríquio Júnior, e do vice Roberto Luiz Vidosky, dentro da prática dos crimes de formação de organização criminosa e Caixa 2. A investigação levantou doações milionárias da mulher como titular da conta bancária que abasteceu a campanha do prefeito e o PSDB de São Caetano do Sul, com R$1.400.000. Em junho, Camilo Cristófaro teve seu mandato cassado, mas recorreu ao TRE, que agora mantém a perda da sua cadeira na Câmara de São Paulo. Mas a decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Após os trâmites legais, o vereador Dalton Silvano do DEM, que hoje é suplente, assume a vaga de Camilo e em seu lugar será chamado Beto do Social do PSDB como suplente. Faltando agora 20 para as 11, nesse momento aqui em São Paulo estão reunidos os futuros secretários do governo do governador eleito João Dória. Quem está acompanhando tudo é a repórter Vitória Abel com as últimas informações. Oi, Vitória, bom dia. Bom dia, Brown. Bom dia aos ouvintes. Pois é, o governador eleito de São Paulo, João Dória, se reuniu pela primeira vez com todos os secretários nomeados até o momento. Durante a reunião, o futuro governador passou informações gerais aos secretários sobre o prosseguimento do próximo governo a partir de 1º de janeiro, além de atualizá-los do andamento do processo de transição. O número de secretarias foi enxugado para 20, além de 2 secretarias extraordinárias que terão no próximo governo. Em entrevista coletiva, o vice-governador eleito, Rodrigo Garcia, disse que já no dia 1º de janeiro será publicado no Diário Oficial as medidas de enxugamento da máquina, incluindo nomes de funcionários exonerados. Rodrigo Maia apontou que haverá um corte de cargos comissionados, mas preservando alguns cargos nas áreas prioritárias, como educação, saúde e segurança. O vice-governador eleito também mencionou que já foram estudadas quais estatais serão extintas no estado, mas não quis detalhar aos jornalistas o nome dessas estatais. Segundo ele, o anúncio será na próxima semana.
Durante a reunião também foram passadas recomendações e informes aos secretários com relação ao dia da posse. Segundo Rodrigo Maia, a posse será rápida, simples e com menos formalidade. João Dória quer abrir mão de batedouros e cavalaria, por exemplo. A cerimônia de posse acontecerá às 9 da manhã na Assembleia Legislativa de São Paulo e às 10 o governador eleito segue para o Palácio dos Bandeirantes para a posse do secretariado. Lá por volta do meio-dia, João Dória embarca para Brasília para acompanhar a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Brown. Ok, Vitória, obrigado pelas informações. Agora Brasília, José Maria Trindade, apostos por lá. Bom dia, Zé Maria. É isso, Vitor. Muito bom dia a todos. Olha, Vitor, a cara do presidente eleito, agora administrativo, porque de campanha todo mundo conhece, já está aí. 21 dos 22 ministros já foram confirmados e até se reuniram pela primeira vez com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Administrativamente, agora é o momento de fazer a sintonia fina, ou seja, definir ali exatamente qual é a função de cada ministério. Agora, a dificuldade está mesmo na área política. É o momento em que os emissários do presidente eleito começam aí a interagir com os partidos políticos. E a disputa pelo poder na Câmara e no Senado Federal acaba aumentando esta tensão. A gente vê ali, através de troca de informações entre os aliados de Bolsonaro, de que ele pretende sim, não poderia ser diferente, influenciar nas escolhas dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, a disputa anda mesmo muito acirrada. O PSL, que sabe que será o maior partido da Câmara dos Deputados, hoje não é tão grande assim, mas pode chegar a 70, quando houver ali a janela, chamada janela de infidelidade, de transferência de partido for aberta, poderá ser o maior partido da Câmara dos Deputados, tenta uma posição muito importante. Talvez a presidência da Câmara ou mesmo a vice-presidência ou primeira secretaria, e esse assunto já está em discussão. O que se sabe até agora é que Rodrigo Maia foi ao presidente eleito e pediu para ele não interferir nas decisões dos deputados com relação à disputa pelo poder na Câmara. Mas todo mundo sabe que não dá para fazer política sem ficar de um lado. Ninguém faz política ficando em cima do muro o tempo todo. E, de qualquer forma, se o presidente eleito não fizer, o próximo presidente da Câmara será a primeira derrota política dele no Congresso Nacional. Está aí a grande dificuldade e a troca ali de WhatsApp do PSL, partido do presidente, mostra realmente que ele pretende, de forma discreta e de bastidores, influenciar, sim, na escolha do futuro presidente da Câmara. A dificuldade, Vitor, é que se o atual presidente descobrir essa articulação, vota as pautas bomba, né, que detonam o futuro do país e o futuro governo Jair Bolsonaro. Pois é, e você disse que dos 22 ministros, 21 já foram anunciados. Quem ficou faltando, então, é meio ambiente, é isso, Zé? Meio ambiente, existem vários nomes, eu nem vou citar aqui quem está mais cotado ou menos cotado, porque há dificuldades, inclusive, de aceitação do grupo do meio ambiente. Ali é um setor muito específico de militantes mesmo, né? É um setor onde, mais do que política pública, é um setor de militância. E o Bolsonaro quer destruir, quer acabar com esse projeto de militância no meio ambiente, né? E definir ali rapidez nas licenças e na análise de vários projetos que estão empacotados. Está aí essa dificuldade. Alguns dizem aqui, alguns deputados dizendo que é pouco o caso, que esse ministro do meio ambiente já tinha que ter sido escolhido, de estar participando das reuniões na transição e até agora não foi escolhido. E ontem foi anunciada a ministra de Direitos Humanos, de Mulher, Família e Direitos Humanos, esse ficou o nome do ministério, né, Zé? E é a pastora Damares Alves, que é assessora do senador Magno Malta, né? Ficou algum tipo de mal-estar quanto a isso, quanto ao fato dela ter sido escolhida e não o Magno Malta, ou com a bancada evangélica? Houve algum entrevero por causa disso? Na verdade, ela é uma indicação da bancada evangélica também, e é um aceno a Magno Malta. O presidente eleito disse que o Magno Malta é aliado de primeira hora, fez uma campanha muito próxima, mas, e sempre esse mas é terrível, né? Não é o momento, é impróprio colocá-lo agora no ministério. Mas foi a assessora parlamentar, a Damares Alves. Ela é advogada, pastora evangélica da Igreja Quadrangular.
é uma igreja que cresce muito, chefiada aqui no Brasil pelo ex-deputado Mário de Oliveira, que foi o responsável pelo crescimento dela. Ele é o tipo Edir Macedo da Igreja Quadrangular. E também elegeu o deputado Jefferson Campos, de São Paulo, e é um deputado muito atuante nos meios evangélicos. Então, a indicação de Damares Alves é, sim, um aceno à bancada evangélica. É importante dizer que, quando se fala em assessora parlamentar, as pessoas imaginam aquele assessor burocrático, mas isso não é assim. Um senador e um deputado, eles são, antes de tudo, uma instituição para se chegar ao Congresso Nacional. Então, os funcionários são militantes ou de uma causa ou de uma ideia, qualquer que seja ela, né? É bom que seja causa digna. E a Damares Alves é uma militante evangélica, sim. E o primeiro discurso dela, ela mostra, por exemplo, queremos um Brasil sem acordo, sem aborto, e faz um discurso todo no sentido da sua posição pessoal. Mas agora ela é ministra e terá que agir de forma diferente. É um aceno à bancada evangélica e com o apoio do Magno Malta, sim. Perfeito, a gente continua acompanhando essas movimentações todas. Ao longo do dia você volta com outras informações. Até mais tarde. E só para não esquecer que ela vai cuidar também da FUNAI, dos índios. É isso, Vitor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Valeu, Zé. Falando agora sobre economia, saíram agora de manhã os números da inflação e uma boa notícia, Denise Campos de Toledo aqui comigo. Bom dia, Denise. Bom dia, Vitor. Olha, deflação. Né? Chegou a ser surpresa? Deflação. Foi surpresa a intensidade. Se previu uma queda menor dos índices, o IPCA recuou 0,21% em novembro, foi a menor variação para o mês de novembro desde o começo do Plano Real em 94. Então é uma diferença importante, principalmente se nós levarmos em conta que no ano passado nós tivemos muita pressão inflacionária, nós tivemos pressões pontuais também ao longo deste ano, nós tivemos um momento inclusive que se cogitou a possibilidade de alta dos juros básicos para segurar a inflação. E de repente veio essa virada, vários grupos de preços colaboraram para essa variação baixa, se lembrando que agora a variação no ano está em 3,59, em 12 meses 4,05%. Mas de 5 de 9 grupos de preços tiveram deflação. Transportes, menos 0,74%, habitação, menos 0,71%, vestuário, 0,43% e saúde e cuidados pessoais, 0,71%. Os itens isolados que mais contribuíram foram os combustíveis, não é, em média 2,42% mais baratos, e a gasolina, desta vez, cedeu também no varejo, porque até o IPCA 15 a gente tinha uma variação mínima. O IPCA 15 é a prévia, né? Ele é calculado até metade do mês e agora o índice fechado mostrou uma queda da gasolina na média de mais de 3%. Agora, o consumidor tem que tomar cuidado, que eu fui surpreendida esta semana, um posto aqui na região que estava cobrando o valor de R$ 5,20 o litro. 5,20 o litro. Isso gasolina. Isso é roubo, gasolina normal, não é aditivada. Mas enfim, continuando em relação a isso, nós tivemos também uma queda de 4% em média na energia, foi a mudança da bandeira, tarifa de energia. Então, os preços administrados que vinham muito pressionados, que a gente teve aquela fase de petróleo em alta, dólar mais alto, os combustíveis subiram muito, foi o ano, inclusive, tivemos a greve dos caminhoneiros, aí a situação mudou completamente no exterior, o dólar teve uma acomodação aqui no Brasil e isso colaborou para essa baixa de preços. Agora a gente tem, por exemplo, o grupo vestuário, que é uma demonstração, talvez, de uma fraqueza de consumo. Né? Então, as lojas continuam fazendo promoções para atrair os consumidores, então isso tem de ser observado, porque esse não é um aspecto positivo, é positivo você ter queda de preços, mas não porque a economia está fraca. Então, eu acho que é um dado que tem que ser observado. Vamos ver no Natal como é que ficam as vendas. E o outro indicador que saiu foi o GPDI, da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que os IGPs medem também preço no atacado e eles representam 60% da composição. Mas aí a queda foi mais acentuada, menos 1,14%. E aí a queda no atacado foi de 1,70 em média, e o IPC, que é também o índice de preço ao consumidor que entra no cálculo, menos 0,17. Alguma coisa dessa queda no atacado ainda bate no varejo, portanto a gente ainda pode ter mais queda da inflação. Agora fica o alerta aí em relação ao comportamento do dólar.
não é que a gente está vendo o dólar mais pressionado nessa semana, agora ele está subindo 1,21%, cotação de venda do comercial em 3,92. Ontem também houve pressão, o Banco Central voltou a atuar, ele já tinha feito isso na semana passada, ele está muito atento a esses momentos de maior estresse do mercado, que tem muita relação com o cenário internacional. Hoje a justificativa, é curioso porque cada dia é uma justificativa. Antes o mercado estava preocupado com a alta dos juros nos Estados Unidos e agora a preocupação é quanto à possibilidade de o Banco Central de lá parar de aumentar os juros, porque há sinais de que a economia americana pode entrar num ritmo de desaceleração mais forte a médio prazo. Isso também seria ruim para a economia mundial. Então, é uma divisão entre esses dois aspectos. A economia americana ainda está muito bem, e isso pode levar o Federal Reserve a elevar de novo os juros agora em dezembro, mas aí ele pararia para ficar observando se há confirmação ou não dessa desaceleração mais forte. Aí tem a ver com outras preocupações, como a guerra comercial com a China, desaceleração da economia global, que também tem pesado no mercado aqui no Brasil. Então é isso, é um momento de muita incerteza no exterior, né? Um sobe e desce, né? No começo da semana a gente teve um alívio com uma trégua que foi anunciada lá no G20 na guerra comercial, mas ontem já veio um mal-estar por causa da prisão da executiva chinesa, né? Da gigante da Huawei. Então os Estados Unidos querem um pedido à prisão, houve uma certa turbulência por isso, né? Então não dá para prever muito o que vai acontecer, né? E o próprio Trump ele é muito imprevisível, porque logo depois da trégua ele tuitou que se não tivesse uma negociação favorável, ele ia continuar sendo um homem-tarifa. Não aumenta a tarifa, porque bobeou, ele aumenta a tarifa da importação da China. Então, ele mesmo dá umas cutucadas assim no momento de trégua e causa incerteza. E parte dessa previsão de desaceleração tem a ver com a guerra comercial, exatamente. Então, pode rebater nos Estados Unidos. E tem até a medida de estímulo que o mundo aí viu como exemplo, quando ele cortou muitos tributos. Quando você corta demais os tributos, isso representa menor receita e atrapalha as contas. Isso também acaba tendo repercussão. Vale um pouquinho lembrar do que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma tentou segurar a situação, estimular o crescimento, a gente viu no que deu. Exatamente. Denise, um abraço para você, mais tarde tem o Jornal Jovem Pan, né? Exatamente, hoje tem Jornal Jovem Pan às 2, depois tem Economia em Foco às 15h10. Logo na sequência vamos debater essa situação toda da economia. Fechado, tudo aqui no canal Jovem Pan News. Até mais tarde, Denise. Até mais. E girando a nossa reportagem, agora você, Natasha Mazaro. O futuro ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Marcos Pontes, afirmou que o ensino superior permanecerá no Ministério da Educação. O presidente eleito Jair Bolsonaro cogitou transferir as universidades para a pasta que será comandada pelo astronauta. Mas nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa na sede do Gabinete de Transição, Marcos Pontes confirmou que a gestão ficará com o MEC. O ensino superior ele permanece, né, com o Ministério da Educação, e essa relação com a educação e a ciência e tecnologia é primordial. Primeiro e único astronauta brasileiro a viajar para o espaço, Marcos Pontes defendeu parcerias com o Ministério da Educação para realizar atividades de ciência nos ensinos fundamental e médio. O futuro ministro afirmou ainda que a gestão dos Correios ficará sob sua responsabilidade. O Inmetro, que hoje pertence ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também ficará sob o comando da Ciência e Tecnologia. O Instituto já reagiu contra a possível transferência e, em nota, disse que as atividades da autarquia estão mais ligadas ao Ministério da Economia. Em Goiás, a Polícia Federal apreende 10 milhões de reais em bens de suspeitos de desvio de recursos. Batizada de Confraria, a ação é um desdobramento da Operação Cash Delivery, que já prendeu o ex-governador Marconi Perillo em outubro. Entre os 4 presos estão acusados de receber propinas da Odebrecht para campanhas de Marconi Perillo. O foco da investigação é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás. O Ministério Público de Santa Catarina acusa diretores e médicos do SAMU de Mafra por morte de um bebê de 1 ano. Alega que os denunciados sabiam da falta de combustível das ambulâncias e da gravidade do estado de saúde da menina. A criança morreu após uma parada cardíaca no dia 10 de junho do ano passado. A promotoria obteve transcrição de um telefonema em que um dirigente do SAMU nega o abastecimento da ambulância para transportar a criança. E funcionários públicos de Minas Gerais reivindicam escala de pagamento de salários. Fizeram uma manifestação em Belo Horizonte para reclamar o calendário de pagamentos. O governo estadual vem realizando os depósitos com atrasos. Até esta quinta-feira ainda não havia data para liberação do 13º salário. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco outras informações para você. Até já. Jovem Pan News.
dia! Hoje é sexta-feira, 7 de dezembro, e esses são os destaques da manhã. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai deixar Brasília hoje para visitar Pirassununga, no interior de São Paulo. Na cidade, Bolsonaro vai participar da cerimônia de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea. À tarde, ele retorna ao Rio de Janeiro. O presidente estava desde a última terça-feira na capital federal, de onde anunciou mais alguns ministros. Ontem, a advogada Damares Alves foi anunciada como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. O único nome que falta é o do futuro ministro do Meio Ambiente, que ainda está indefinido. A Embraer anunciou que vai tentar reverter a decisão da Justiça Federal que suspendeu o acordo de fusão da companhia com a Boeing. O juiz responsável pelo caso suspendeu a fusão depois de analisar uma ação popular apresentada pelos deputados federais Paulo Pimenta e Carlos Aratini, ambos do PT. Além disso, segundo o juiz, a medida também foi necessária por causa da proximidade do recesso do Poder Judiciário e da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A Boeing e a Embraer assinaram um acordo em julho deste ano, que prevê a criação de uma nova empresa na área de aviação comercial, que é avaliada em 4 bilhões e 700 milhões de dólares. No noticiário internacional, a Venezuela fechou acordos com a Rússia para investimentos no país de 6 bilhões de dólares. Segundo o presidente venezuelano Nicolás Maduro, os recursos serão destinados a projetos nos setores de petróleo e de mineração. Maduro também fechou um contrato para garantir o fornecimento de 600 mil toneladas de trigo para que a população tenha o que comer. O encontro entre Maduro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ocorreu na quarta-feira. O Giro fica por aqui, mas a gente volta mais tarde com a segunda edição. Enquanto isso, acesse o site jp.com.br e se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan News para ficar sempre bem informado. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 10h59, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E para você que está chegando agora, as 10 principais notícias desta sexta-feira, o nosso Top 10. Transição de governo. Temer deixa para Bolsonaro 336 bilhões de reais em investimentos já engatilhados. Novas vagas. Governo federal volta a prever criação de cargos públicos em 2019. Distrito Federal. A Justiça proíbe o senador preso Assir Gurgax de ir em evento em Rondônia. Polêmica no Enem. Criadora do exame, Maria Inês Fini, se manifesta após acusações de Bolsonaro alegando que uma questão não torna ninguém homossexual. Terror em Milagres. Tiroteio durante ataque a banco termina com 10 mortos no Ceará. Inscrições no Mais Médicos. O prazo para inserção no programa termina hoje. Joint Venture ameaçada. Embraer diz que vai recorrer da ação na justiça que suspendeu o acordo com a Boeing. Governador do Rio. Pezão participa de hasteamento da bandeira em presídio em Niterói. Queda nos preços. Brasil registra inflação negativa pela segunda vez no ano, segundo o IBGE. Crimes financeiros. A Polícia Federal mira grupo suspeito de fraudar sistema bancário em 5 estados e no Distrito Federal.
Autor do projeto que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para os municípios avalia que a mudança faz justiça e vai ajudar na sobrevivência das cidades. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alega que a União criou programas sociais com obrigações por parte das prefeituras sem transferir recursos suficientes. A medida já foi aprovada por deputados e senadores e segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Mas o senador Otto Alencar destaca que a matéria está sendo interpretada de forma equivocada. Essa lei só vai valer para a composição do índice de pessoal quando o governo federal fizer cortesia com os impostos que vão para os municípios. Porque o governo federal nunca dá isenção das concessões, que só fica para o governo federal, mas dá concessões e diminui e dá diferenças tributárias que vão realmente incidir na conta lá, na participação dos municípios. O projeto de Otto Alencar modifica a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que a despesa total com servidores nos municípios em até 54% e nos estados o limite é de 49%. O senador Walter Pinheiro, sem partido, enfatiza que os recursos do pré-sal são mal divididos. E 30% fica com a Petrobras, 70% do que é hoje para ser feito, que foi passado para a Petrobras, repassa isso para a iniciativa privada via um leilão, e nenhum centavo de royalties, de bônus, de absolutamente nada para estados e municípios. Apesar da defesa enfática dos senadores sobre o projeto que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal, economistas condenam a medida. O especialista em inovação pública, Gustavo Grisa, avalia que a matéria abre um precedente perigoso. Ela abre o precedente para uma verdadeira esbórnia fiscal nos municípios. Porque a partir daí, prefeitos que não cumprirem a lei de responsabilidade poderão alegar que houve redução de recursos federais, redução de repasse, causando um grande risco fiscal para o país. O economista Gustavo Grisa acrescenta que as dificuldades com as contas também são enfrentadas por estados e União. Integrantes do próprio governo estão recomendando ao presidente Michel Temer que vete a proposta aprovada pelo Congresso. E vamos saber como fica o tempo no final de semana, hora da previsão. Você, Desirê Brant. Ainda chove bastante na metade norte do Brasil e para hoje, sexta-feira, a expectativa é de mais chuva, principalmente entre Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso, grande parte da região norte e do Nordeste também. Ao mesmo tempo, tem uma frente fria avançando e o sistema muda o tempo mesmo entre o leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, bem na sexta-feira. Só no interior da região sul do Brasil e em grande parte de Mato Grosso do Sul é que, por enquanto, o tempo segue firme. Quanto à temperatura, hoje a máxima fica em torno dos 23 graus em Porto Alegre e 22 graus em Florianópolis. Em Teresina, a temperatura chega aos 31 graus. E em Cuiabá, mesmo com a possibilidade de chuva, a máxima chega aos 34 graus hoje à tarde. Na capital paulista, a semana termina com tempo nublado, chuva e já com a temperatura mais baixa. Isso por causa da frente fria que resolveu chegar bem no final da semana mais uma vez. Hoje a máxima fica em torno dos 25 graus na cidade de São Paulo. Amanhã, o sábado, também vai ser nublado, também tem previsão de chuva e vai esfriar. A máxima não deve passar dos 22 graus na capital paulista e 21 graus nas áreas mais ao norte da região metropolitana. Só no domingo é que para de chover, o sol volta a aparecer e aí sim volta a esquentar em São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora a informação que chega de Bauru, no interior de São Paulo. De lá fala o Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, ontem um vídeo viralizou em Bauru, mostrando um carro estacionado no shopping da cidade sem duas rodas. As rodas foram furtadas, o carro estava apoiado no macaco e a história diz que a sua proprietária chegou com o esposo no shopping para jantar. Ao voltar para o estacionamento para pegar o seu carro, o carro estava nesta situação.
Acionada a segurança do shopping, disse que apenas uma câmera de segurança vistoria o local e que o vigia estava no horário do jantar. A polícia também foi acionada. O shopping imediatamente providenciou um carro para a família e já ressarciu o dano estimado em R$ 3.600. O que chama a atenção é que outros carros em outros estabelecimentos da cidade passaram pela mesma situação na mesma data. A polícia investiga os casos. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Obrigado, Pitoli. De Bauru, a gente vai ao Rio de Janeiro. Assunto é economia. O BNDES busca consultoria internacional para auditar contratos do banco em 2019. Você, Rodrigo Viga. O BNDES está contratando um escritório, uma consultoria internacional, para auditar contratos de financiamento do banco realizados no passado para a exportação de bens e serviços de engenharia de empresas brasileiras, sendo que o alvo principal vai ser a construtora Odebrecht. Segundo fontes da Jovem Pan, a contratação está em fase final e os trabalhos devem durar todo o ano de 2019. É que já houve delações de ex-executivos da Odebrecht apontando que havia um esquema de lobby, de pressão, de facilitação de financiamentos do banco para a construtora. Há suspeitas sobre também uma contratação de uma empresa de consultoria e de um serviço prestado de engenharia pela Odebrecht em Angola. A perspectiva é que os primeiros resultados desta auditoria já sejam conhecidos em 2019. Há uma outra auditoria em curso, também realizada por um escritório internacional, que avalia o empréstimo que deu origem à Operação Bullish da Polícia Federal, que descobriu supostas irregularidades no financiamento do BNDES para o grupo JBS. Nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, o presidente do banco, Diogo Oliveira, falou sobre o tema. É que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que assim que assumir o comando do país, vai abrir a caixa preta do BNDES. Diogo Oliveira entende que Bolsonaro está se referindo ao passado, não à sua gestão, e atestou que o BNDES, depois de novas normas de governança e de compliance, já pode ser considerado o banco mais transparente do Brasil e do mundo. Diferentemente do que nós recebemos, que era um banco que estava com um tamanho anormal, que estava ineficiente nas suas operações, eu acho que a gente entrega o banco em condições realmente muito melhores do que recebemos. Então, o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Quem está nos acompanhando pela internet e também pelas redes sociais pode ter uma canja desse lugar maravilhoso que eu estou aqui, um prédio no centro da cidade do Rio de Janeiro, 34º andar, que já foi inclusive o edifício Andorinha, que no passado ficou marcado por uma tragédia, por um incêndio que matou muitas pessoas. Do Rio, Rodrigo Viega. O TST condena a empresa de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ao pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo. A empresa foi acusada de desrespeitar normas, sobretudo as que tratam da duração da jornada trabalhista. A Justiça do Trabalho local havia extinto o processo, decisão corroborada pelo TRT do Estado. Porém, para o TST, ficou comprovado que a empresa violou os direitos fundamentais dos trabalhadores. O PIB do agronegócio brasileiro deve diminuir 1,6% nesse ano, em comparação com 2017. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, aponta como causa o aumento de custos. A greve dos caminhoneiros e o posterior tabelamento dos fretes oneraram o transporte de insumos e de produtos agropecuários em geral. A CNA também aponta, entre os fatores de aumento de custos, a elevação de até 22% no preço das sementes. A Fundação Nacional da Saúde, a Funasa, pode acabar no futuro governo ou ser esvaziada. Uma das ideias é extinguir o órgão e distribuir os recursos pela estrutura do Ministério da Saúde. Outra possibilidade é que ela seja transferida para o Ministério da Integração Regional, sem levar o orçamento, estimado em mais de 3 bilhões de reais. A Funasa investe boa parte desses recursos em obras de saneamento básico. A gente continua falando das articulações do futuro governo, dos novos ministérios. Repórter Arthur Scott tem mais informações. Bom dia, Arthur.
Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É isso, Vitor. O futuro chefe do executivo, Jair Bolsonaro, deixou Brasília nesta sexta-feira, no início da manhã, por volta das 8 horas da manhã, em direção a São Paulo, mas sem concluir todos os comandos da esplanada dos ministérios. É certo que o governo vai contar com 22 pastas, sendo que 20 delas já estão com ministros, 21, melhor dizendo, já estão com ministros definidos. Tivemos ontem a confirmação de mais um ministério, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas ainda falta definir o Ministério do Meio Ambiente. Há pelo menos 2 semanas, meu caro Vitor, o novo presidente adia essa nomeação para o meio ambiente. Nesta quarta-feira, ele explicou o motivo. Segundo ele, há bons nomes, mas a equipe de transição está procurando aquele que melhor se adapte àquilo que Bolsonaro quer, ou seja, a preservação do meio ambiente sem prejudicar outras atividades. Durante coletiva aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, local da sede do governo de transição em Brasília, Bolsonaro voltou a criticar a legislação ambiental por dificultar a economia e disse que o país precisa de segurança jurídica. Há pelo menos 3 nomes fortes na disputa pelo Ministério do Meio Ambiente, Vitor. O engenheiro agrônomo Chico Graziano, o advogado Ricardo Salles, fundador do movimento Em Direita Brasil e ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, além do delegado Alexandre Silva Saraiva, superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Vitor, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, pouca atividade, lembrando que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, não compareceu nessa semana por motivos de saúde, então não participou das reuniões voltadas à economia, com a equipe de transição estruturante na área de economia, mas tivemos bastante participação aqui de parlamentares numa agenda com Jair Bolsonaro, o futuro presidente. Nesta sexta-feira, temos apenas aqui o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que agora há pouco, ao entrar aqui ao CCBB, disse que vai fazer mais um pronunciamento para anunciar mais nomes para a sua equipe na Justiça. Vitor. E você falava, Arthur, que o presidente eleito deixou Brasília agora há pouco, ele embarcou no avião saindo aí de Brasília, ele viria mesmo aqui para São Paulo, mas ele publicou agora há pouco no Twitter, faz 2 minutos, algo bem recente mesmo, ele disse que voltou ao Rio de Janeiro por uma questão médica. Ele escreveu o seguinte: em razão da extensa rotina e agenda dos últimos dias e poucas horas de sono, em conversa com a equipe médica que me acompanha, recebi recomendação expressa de no dia de hoje repousar. Por esse motivo, cancelamos a ida à Academia da Força Aérea e seguimos para o Rio de Janeiro. Quem nos acompanha aí pela internet tem inclusive a imagem desse tweet que foi escrito agora há pouco pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, a questão de 2 minutos, então cancelada a vinda dele aqui a São Paulo e ele vai retornando ao Rio de Janeiro por causa dos problemas de saúde, por causa do cansaço aí dos últimos dias. Ele passou 3 dias aí em Brasília, né, Arthur? Desde terça-feira ele vinha se reunindo, né? Exatamente, ele chegou aqui na sexta-feira já no início da manhã e já começou com reuniões na própria Granja do Torto. E a ideia inicial, Vitor, era que ele voltasse para o Rio de Janeiro ontem, aí, após as reuniões que ele teve com as bancadas na Câmara dos Deputados, ele voltasse ao Rio de Janeiro ontem, mas uma agenda bastante extensa. Aqui a gente acompanha aqui a entrada do Centro Cultural Banco do Brasil, são várias pessoas, vários parlamentares, autoridades que chegam a todo momento aqui ao local do governo de transição. Então a agenda dele é muito movimentada e ele, lembrando que ele está se recuperando ainda de uma facada que levou na região do abdômen, então ele ainda está debilitado, vai passar por uma nova cirurgia, então é muito comum e muito aceitável que ele descanse nessa sexta-feira, Vitor, até porque a semana, os 3 dias, de terça a quinta-feira, foi de trabalho muito extenso aqui, de trabalho de manhã até a noite, inclusive era nesta quarta-feira, ele saiu daqui por volta das 8 horas da noite, coisa que ele nunca havia feito anteriormente. Então, foi trabalho bastante intenso aqui e, claro, merece um descanso nessa sexta-feira, Vitor. Ok, fica aí o registro, então. Arthur Scott, direto de Brasília, trazendo pra gente as informações. Bom dia para você, Arthur. Até mais. Bom dia, Vitor. Até mais. Aqui em São Paulo, o governador eleito João Dória reduz o número de secretarias de 25 para 20. Reportagem de Daniel Lian. O governador eleito de São Paulo fechará na próxima semana o ciclo de anúncios do primeiro escalão. Ele deu início ao processo de enxugamento da máquina pública com a redução do número de secretarias.
pergunta que foi feita aqui várias e várias vezes, quantas serão as secretarias? Agora nós podemos afirmar que serão 20 secretarias. Nós temos 25, vamos reduzir para 20 secretarias. A informação não havia sido divulgada ainda. João Dória chamou mais um ministro da gestão Temer para compor o seu governo. Agora são 5 no total. Assumirá a pasta do turismo Vinícius Lumertz. O futuro secretário destaca entre as prioridades a atração de eventos, turistas e investimentos. Ele pretende ainda criar uma espécie de Broadway paulista. No curto prazo é vender São Paulo, é trazer mais gente, trazer mais eventos. E no médio e longo prazo, investimentos, né? Trazer investimentos para adensar as cadeias produtivas. Nós temos desafios aqui em mostrar uma São Paulo mais natural. Nós temos na costa norte de São Paulo, nós temos o interior de São Paulo riquíssimo turisticamente, mas que ainda carece de marca e conceito. Né? E nós temos essa São Paulo, a Nova York do Hemisfério Sul, a maior cidade do Hemisfério Sul, sendo que aqui nós temos uma Broadway, aqui nós temos muitas alternativas que não estão devidamente embaladas. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que engloba ciência, tecnologia e trabalho, a escolhida foi Patrícia Ellen, que ressalta a necessidade de impulsionar as instituições de ensino. E a gente precisa ajudar a fazer o Brasil retomar o crescimento econômico, para que as pessoas possam trabalhar. As nossas universidades são celeiros de inovação e de formação de talentos, tanto a universidade privada quanto o ensino técnico profissionalizante. O Memorial da América Latina, destruído em parte num passado recente por um incêndio, será comandado pelo ex-secretário de Esportes da Prefeitura da capital, Jorge Damião, quer que o equipamento se autossustente. Transformar o memorial como um equipamento que se sustente, aonde que junto com a iniciativa privada, as grandes empresas, a gente transforme aquilo realmente num espaço que possa por si só ser tocado. Outros nomes apresentados foram de Elia Parnes para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Milton Luiz de Melo Santos na presidência da Desenvolve SP. Ana Paula do Vôlei, cotada para esportes, recusou o convite, alegando problema familiar. O tucano já anunciou 17 secretários de Estado, 2 secretários especiais, 7 presidentes de agências e estatais e a cúpula da segurança pública. Até a próxima terça-feira, ele finalizará a composição de seu secretariado. Agora, 11h18, e o ministro do STF, Luiz Fux, proíbe a aplicação de multas a transportadoras. Reportagem de Natasha Mazaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a aplicação de multas às transportadoras pelo descumprimento da tabela com preços do frete. A medida, que fixa valores mínimos a serem praticados no transporte de cargas, foi instituída como resposta à greve dos caminhoneiros, que ocorreu em maio deste ano. A decisão do ministro tem caráter provisório e vale até o plenário do Supremo julgar a validade do tabelamento. A tabela de preços mínimos de frete foi instituída por medida provisória, editada pelo presidente Michel Temer e aprovada pelo Congresso. Luiz Fux atendeu a solicitação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que sustentava que a Agência Nacional de Transportes Terrestres editou uma nova resolução da tabela em novembro, com mais penalidades. O ministro é relator de 3 ações no STF que questionam o tabelamento. As entidades argumentam que a MP fere a iniciativa do livre mercado e há uma interferência indevida do Estado na atividade econômica e na iniciativa privada. 11h19, falando agora sobre o esporte. Nesse final de semana, muita expectativa em todo mundo. No domingo tem a grande final da Libertadores. Dessa vez acho que acontece, né, Gabriel Dias? Bom dia, Gabriel. Certeza. Tem tudo para acontecer, Brau. Bom dia a você, os amigos aqui da Jovem Pan. Lá no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, as equipes já embarcaram. Boca Juniors e River Plate fazem essa final. Decisão aí que está atrasada já faz muito tempo, e a Conmebol, pelo menos, tem a confirmação de que as equipes estão lá. Se elas vão para o campo ou não, é uma outra história, é um outro dilema para a vida aí da Confederação Sul-Americana, mas tudo indica que nós teremos finalmente a final batida.
até porque não dá para demorar muito, porque o Mundial de Clubes já está na porta, já está batendo. Então, dia 12 o Mundial de Clubes começa e se não for nesse final de semana não tem outra coisa a fazer. E pro jogo de domingo, placar igual, né, Gabriel? O 2-2 no jogo de ida, como a final da Libertadores não tem o gol marcado fora de casa, o gol qualificado, então fica o placar de igualdade. Quem ganhar leva, se empatar vai para os pênaltis. Exatamente, assim que vai funcionar esse jogo da final da Libertadores da América, com muitas críticas, né? Porque esse jogo está cercado de polêmica, até porque pelo que aconteceu na Argentina, pelo que vai acontecer, que é tirar do continente sul-americano para colocar num estádio da Europa. Então muitas críticas aconteceram, é uma final que está cercada aí de grandes polêmicas, e vamos ver se o Boca e o River vão fazer uma final em campo digna da expectativa, porque agora o pessoal só quer saber quem é o campeão, não quer saber muito de futebol, né? Pois é, e sem violência também, né? Porque dentro de campo houve sim uma grande expectativa para o jogo, para o futebol, né? Mas não por causa dessa turbulência toda fora de campo, né? A gente queria que os times jogassem bola, né? Vamos ver. Tudo indica que nós teremos um grande jogo dentro de campo e agora é aguardar para saber o que as equipes vão fazer, né? E para fechar, Gabriel, uma polêmica envolvendo o Ricardo Rocha. Né? O clima dentro das equipes não está tão bom. O São Paulo talvez seja um clima mais desagradável. O Ricardo Rocha deixou a coordenação de futebol. Algumas pessoas indicavam que ele iria para o Vasco da Gama. No entanto, ontem, em uma participação no canal Sport TV, o Ricardo Rocha teceu críticas ao Nenê. Não só ao Nenê, mas também condenou ali de uma maneira velada, de alguma forma velada, a demissão do Diego Aguirre, que acabou acontecendo sem a presença do Ricardo Rocha. Foi ali uma atitude tomada pelo Raí, coordenador de futebol, mas houve críticas veladas do Ricardo Rocha, principalmente ali ao Nenê. Ele chamou o Nenê em determinado momento, concordou com uma pergunta que foi feita a ele se o Nenê estava tendo atitudes de um garoto mimado. O Ricardo Rocha concordou, disse que houve atitudes que não favoreceram a harmonia do grupo, e ele também criticou o Rodrigo Caio, porque há alguns dias atrás o Rodrigo Caio também deu uma entrevista ao canal Esporte Interativo, criticando ali o Diego Aguirre, uma relação que estava um pouco desgastada entre os dois, e o Ricardo Rocha disse que após esta declaração, o mais indicado é que o Rodrigo Caio deixe a equipe, né? Porque já desgasta um pouco. O Ricardo Rocha falou que não concordou com a demissão do Aguirre, que se estivesse na sala no momento da demissão, faria de tudo para impedir que o Aguirre fosse demitido. Ele disse que conversou com o Raí, mas que não houve ali um consenso e tal, que a situação estava pesando, muita pressão, e aí houve a opção de demitir o Aguirre, mas também creditou ao Diego Aguirre, ao uruguaio Diego Aguirre, essa condição de estar na frente na tabela, de o São Paulo ter conseguido uma posição, apesar de tudo, muito boa, pré-Libertadores, para uma equipe que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a situação do Rodrigo Caio é de sondagem. O Flamengo está sondando junto ao Dorival Júnior para saber se é um jogador legal, se é indicado, e o Rodrigo Caio, pelo que nós estamos acompanhando, não deve ficar no São Paulo. Pelo menos é o que nós estamos vendo ainda nessa janela. É claro que o desejo do Rodrigo Caio sempre foi a Europa. Ele quer ir para o futebol europeu. Então, mas talvez não tenha mais mercado, né? Talvez fique por aqui mesmo. O Flamengo é um caminho. O Viga até falava mais cedo, talvez, da possibilidade de uma troca com o William Arão. O William Arão vindo para cá, o Rodrigo indo para lá. O São Paulo tem interesse no William Arão. Só para fechar, o Santos está atrás de um técnico, fez sondagens, inclusive ao Muricy Ramalho. Parece que a primeira opção... Hoje é comentarista, né? Hoje é comentarista, acho que dificilmente ele deve retornar ao futebol, né? Mas a primeira opção do Santos me parece ser o Luxemburgo. Vamos ver. Que coisa, seria legal, bacana, voltando ao Santos. E o Corinthians já está encaminhado com o Carille, pelo menos é o que nós temos aí de notícia. O Carille, mais uns 9 dias, mais ou menos, deve estar chegando ao Corinthians. Fechado então. Aí o Gabriel Dias e daqui a pouquinho os detalhes no Camisa 10, né, Gabriel? Já, meio-dia aqui na Jovem Pan. Isso, canal do YouTube, canal Jovem Pan Esportes. Valeu, Gabriel. Valeu, Brau, até mais. Girando a nossa reportagem, falando agora sobre meio ambiente, um relatório da OMS aponta que a poluição mata 7 milhões de pessoas por ano. Vitor Moraes. Se os 195 países que estão no Acordo de Paris se comprometerem a reduzir o aquecimento da Terra em 2 graus Celsius até 2050, 1 milhão de vidas por ano podem ser salvas. E olha que isso falando só na redução da poluição do ar. É o que aponta um novo relatório da OMS divulgado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece na Polônia. Só que para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, os países devem triplicar seus esforços no controle das emissões de gases do efeito estufa e de emissões de CO2. A exposição à poluição do ar
causa 7 milhões de mortes por ano e custa mais de 5 trilhões de dólares em gastos com o bem-estar. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as mudanças climáticas já são uma questão de vida ou morte para muitas pessoas e países. Ele alertou que os impactos vêm causando destruição no mundo todo. Por exemplo, os países das ilhas do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas estão entre os mais afetados pelos desastres. De acordo com pesquisadores da Universidade Britânica East Anglia e do Global Carbon Project, as emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos neste ano. Agora 11h25, daqui a pouquinho tem o Ligado na Cidade. Fernando Martins já está lá no estúdio com as atrações do programa de hoje. Bom dia, Fernando. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui pela internet, está no nosso canal da Jovem Pan News no YouTube. Sem dúvida, hoje o programa Ligado na Cidade traz mais prestação de serviço, aquilo que o cidadão de São Paulo, da Grande São Paulo e, claro, também pessoas de todo o Brasil que se identificam com alguns dos problemas que nós trazemos aqui, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre novidades nas secretarias, né? Naquilo que o governador eleito João Dória vai trazer para a sua gestão. Vamos falar sobre um problema que acontece aqui em São Paulo, inclusive com um caso registrado, né, esta semana, que é a de assédio em transporte coletivo. Um homem foi preso depois de ter sido flagrado filmando as partes íntimas de uma mulher no metrô. É uma situação que as grandes cidades sofrem muito com o transporte lotado e pessoas que têm, obviamente, que cometem esse tipo de crime de importunação. Além disso, vamos falar sobre uma denúncia de lixo, reclamação de quantidade de lixo acumulado no Hospital do Servidor Público, que fica aqui na região da Aclimação, na zona sul de São Paulo. Acredite, Vitor, tem equipamentos, cadeiras, camas, aparelhos espalhados pelo local, inclusive as pessoas nos mandam imagens dessa situação, o que é muito importante que as pessoas também participem da nossa programação, enviando fotos, vídeos e áudios para comprovar isso e nós podermos cobrar as autoridades de maneira mais intensa, inclusive. Vitor Brown, tudo isso daqui a pouquinho. É isso, fica o convite então, não saia daí, continue aqui no canal Jovem Pan News. Na sequência vem aí o Ligado na Cidade. Valeu, Fernando, bom programa. Valeu. E assim a gente encerra o nosso Jornal da Manhã, segunda edição desta sexta-feira. Na sequência vem aí o Ligado na Cidade, aqui no canal do YouTube. E você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica agora com a sua programação. Um bom dia, um ótimo final de semana e a gente se encontra. Até mais. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.